Gramática dramática. Professor Felipe Armani. Professor, não aguento mais. Todo mundo fala que eu falo errado, que eu escrevo errado. E agora? O que eu faço? Olá, eu sou o professor Felipe Albani e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre algumas dúvidas e o que algumas pessoas têm com relação à língua portuguesa. Existem muitas dúvidas que as pessoas carregam e algumas crenças que infelizmente não têm pé, não têm base na realidade. E uma delas é a ideia de que existe um português correto. Existe uma norma padrão ou uma norma culta que são parâmetros utilizados para trabalharmos determinadas questões com vocês em sala de aula. E eu carrego isso não somente 20 anos, a mais ou menos, de experiência em sala de aula, como também mestrado em linguística e outros estudos que a gente vai fazendo ao longo da vida, nós entendemos que não existe essa ideia de que existe um português errado, pura e simplesmente. O que existem são parâmetros que são colocados como padrões e com os quais nós precisamos lidar. Por isso que muitas vezes nós esbarramos com a ideia de que nós falamos errado, quando, a bem da verdade, como falantes nativos do português, nenhum de nós aqui está totalmente desvinculado da própria língua. Se por um acaso nós cometemos alguns desvios ou algumas maneiras como nós lidamos estão diferentes da norma padrão, é porque muitas vezes nós não lidamos cotidianamente com elas, como por exemplo, uma pessoa que seja profissional de comunicação ou uma pessoa que lide com textos o tempo todo, como os próprios professores de português ou professores que estão ligados ou profissionais que estão ligados à área de línguas. Por isso, não se preocupe se você não precisar trabalhar com esses temas no cotidiano. Mas é importante, caso você queira trabalhar e conhecer um pouquinho melhor esses parâmetros da norma padrão, a ortografia oficial, a gramática, como ela é trabalhada, ou aparentemente tenta-se trabalhar em sala de aula, o que é muito difícil de ser um sucesso absoluto, você pode estar conosco, que a gente vai trazer esses parâmetros e, de certa forma, conseguir permitir que você pare para pensar, rever e, se quiser também, aprender um pouquinho mais conosco aqui. É claro que isso não substitui um curso, uma aula, um livro, parâmetros que são realmente importantes para basearmos as nossas falas e esses conhecimentos. Mas, desde já, aviso. Muito do que as pessoas imaginam que é o correto, muitas vezes, foi imposto arbitrariamente. Mas não deixa de ser um padrão que precisa ter o nosso conhecimento, caso você queira se aprofundar. Na dúvida? Venha comigo. E aí a gente pode conversar sobre esses assuntos. Certo? Professor Felipe Armani. Português, literatura, redação. Inscreva-se e deixe seu comentário e ou sua dúvida.